Anne da ilha. A senhora Josephine recorda-se da pequena Anne. Quando o feriado de Natal chegou, as meninas da casa de Perry partiram cada uma para seu lar, mas tia Jamesina preferiu continuar lá. Não posso ir a nenhum dos lugares aos quais me convidaram e levar os 3 gatos comigo, disse ela. E não posso deixar os pobres criaturinhas aqui, sozinhas, por quase 3 semanas. Se tivéssemos algum vizinho decente que os alimentasse, eu até poderia ir. Mas nessa rua só vivem milionários snobs. Então, ficarei aqui e manterei a casa de Perry aquecida para quando vocês voltarem. Anne voltou para casa com as alegres e costumeiras esperanças que não fora plenamente satisfeita. Quando chegou, encontrou Avonlea açoitada por um antecipado inverno, frio e tempestuoso, como nem mesmo os habitantes mais antigos conheciam. Green Gable estava totalmente cercada por fortes nevascas em quase todos os dias de suas desafortunadas férias. O temporal estava pleno e mesmo nos dias bons o vento não parava de soprar. Tão logo as estradas secavam, as chuvas voltavam a enchê-las e era quase impossível sair de casa. A sociedade SMA tentou em 3 noites diferentes organizar uma celebração em honra aos estudantes. Contudo, em todas essas noites, a tempestade foi tão intensa que ninguém conseguia sair de casa. E assim, os desanimados melhoradores desistiram de tentar. Anne, apesar de amar Green Gable e ser leal a ela, sentiu uma intensa saudade da casa de Perry, com suas acolhedoras lareiras, o doce e jovial olhar de tia Jamesina, os 3 gatos, o alegre falatório das meninas e as maravilhosas noites de sexta-feira, quando recebiam a visita dos amigos da faculdade para conversar sobre assuntos triviais ou divertidos. Em Avonlea, Anne se sentia solitária, pois Diana estivera presa em casa durante toda a época das festas por causa de uma severa crise de bronquite e, portanto, não poderia ir até Green Gable. Por sua vez, Anne raramente conseguia chegar até Ocean Slope, pois a antiga trilha pela floresta assombrada estava intransitável em razão da nevasca, e o caminho mais longo sobre o congelado lago de águas reluzentes também. Rubens Gillis repousava no cemitério de lápides brancas e Jane Anderson estava lecionando numa escola nas pradarias ocidentais. Gilbert, na verdade, permanecia fiel em suas visitas, mesmo chegando a Green Gable com dificuldades, em todas as tardes em que podia. No entanto, tais visitas não eram mais como antes e Anne praticamente as temia, pois era muito desconcertante erguer os olhos num silêncio repentino e encontrar os olhos castanhos de Gilbert fixados nela com uma inequívoca e profunda expressividade. E era ainda mais desconcertante perceber-se enrubescendo intensamente e ficando desconfortável diante do olhar contemplativo dele, como se, bem, era tudo bastante embaraçador.
Anne, pois, desejava retornar à casa de Perry, onde sempre alguma das meninas abrandaria uma situação delicada como essa. Em Green Gable, Marilla corria prontamente para os domínios da Sra. Lynde, quando Gilbert chegava e insistia em levar os gêmeos consigo. Tal atitude tinha um inconfundível significado, o que provocava uma furiosa sensação de impotência em Anne. Dave, porém, estava felicíssimo. Divertia-se muito, saindo pela manhã para limpar com a pá o caminho até o poço e o galinheiro. Experimentava com muito gosto os quitutes natalinos feitos por Marilla e pela Sra. Lynde, que rivalizavam entre preparar coisas para Anne. O menino estava lendo um livro fascinante, o qual pegara emprestado na biblioteca da escola, sobre o maravilhoso herói que tinha o incrível poder de se envolver em confusões catastróficas, das quais sempre conseguia sair em meio a terremotos e explosões vulcânicas, que o lançavam para longe de seus problemas, conduzindo até a fortuna, e a história terminava com um grande finale. Vou lhe dizer, Anne, esta sim é uma história boa, disse empolgado. Gosto muito mais de ler esse livro do que a Bíblia. Não me diga, brincou Anne, sorrindo para o garoto. Dave a encarou com curiosidade. Você não parece surpresa com isso, Anne. Quando disse isso para a Sra. Lynde, ela ficou irritadíssima e muito chocada. Pois eu não fico chocada, Dave. Creio que é bastante natural que um menino de sua idade prefira um livro de aventuras à Bíblia. Entretanto, quando for mais velho, você vai compreender que a Bíblia também é um livro maravilhoso. Ah, mas eu sei que é. Tem algumas partes que são ótimas, concordou Dave. Eu adoro aquela história sobre José, mas se eu fosse ele, não teria perdoado meus irmãos. De jeito nenhum, Anne. Eu teria mandado cortar a cabeça de cada um. A Sra. Lynde não gostou nadinha quando eu falei isso para ela e fechou a Bíblia, dizendo que nunca mais ia ler para mim se eu continuasse falando daquele jeito. Então, agora eu não falo mais quando ela lê para mim aos domingos à tarde. Fico só imaginando as coisas na minha cabeça e depois conto para Milty Bolt no dia seguinte na escola. Outro dia, contei para ele a história sobre Elias e os ursos e ele ficou tão apavorado que nunca mais implicou com a careta do Sr. Harrison. Existem ursos na ilha do príncipe Edward, Anne? Quero saber. Hoje em dia não existe mais, respondeu Anne, ausente enquanto o vento soprava a neve sobre a janela. Deus, quando essa tempestade vai terminar? Só Deus sabe, redaguiu Dave alegremente, enquanto retomava sua leitura. Dessa vez, Anne ficou irritada com ele. Dave! Exclamou em tom de reprovação. Mas eu vi a Sra. Lynde falar isso outro dia, protestou David. Foi numa noite da semana passada, quando Marília falou: será que Ludovic Spence e Theodora Dick vão se casar algum dia? E a Sra. Lynde respondeu: só Deus sabe. Foi assim mesmo. Bem, mas não foi correto da parte dela falar dessa maneira, replicou Anne, decidindo que deveria tomar partido nesse dilema.
Ninguém deve tomar o nome de Deus em vão ou mencioná-lo tão rapidamente, Dave. Nem a senhora Lynde. Nunca mais faça isso. Mas nem se eu falar lentamente com um tom solene, como um pastor? Questionou com seriedade. Não, nem assim. Está bem, não vou mais fazer isso. Anne, Ludovic Spence e Theodora Dick vivem em Miltley Grafton, e a senhora Lynde disse que faz uns 100 anos que ele está cortejando a moça. Será que eles não vão estar muito velhos para se casar? Espero que Gilbert não corteje você por tanto tempo. Quando é que você vai se casar com ele, Anne? A senhora Lynde disse que isso é a coisa certa a fazer. A senhora Lynde é uma... Anne começou a dizer irritada, mas não continuou. Uma terrível velha fofoqueira, completou Dave com tranquilidade. E é disso que todos achamos. Mas o seu casamento é uma coisa certa, não é, Anne? Quero saber. Você é um meninozinho muito bobo, Dave, exclamou, saindo indignada do quarto. Naquele frio entardecer, a cozinha estava vazia e ela sentou junto à janela, cuja luz se dissipava com rapidez. O sol já havia se posto e o vento cessou. Uma pálida lua de inverno se erguia por trás das púrpuras nuvens a oeste. O céu diurno já se despedia, mas uma faixa amarela que se estendia por todo o horizonte brilhou com mais intensidade, como se todos os raios de luz remanescentes tivessem se encontrado e se tornado um único nas colinas distantes, em cujas margens havia escuros pinheiros que traçavam silhuetas que se assemelhavam às batinas dos padres, de modo a se destacar nitidamente contra o céu. Anne contemplou os alvos e inertes campos, os quais eram frios e mortos, diante da desagradável luminosidade daquele crepúsculo nefasto, e suspirou. Anne sentia-se muito sozinha em Avonlea e estava profundamente triste, perguntando-se como poderia retornar a Redmond no ano seguinte, já que era pouco provável que conseguisse, uma vez que a única bolsa possível de obter no segundo ano não ajudaria muito. De modo algum usaria o dinheiro de Marilla, e também havia poucas esperanças de que conseguisse ganhar dinheiro suficiente durante as férias de verão. Imagino que terei de trancar a matrícula no ano que vem, pensou tristemente, e voltar a lecionar em uma escola municipal, até economizar o bastante para finalizar meu curso. E até lá, toda a minha turma já terá se formado, e a casa de Perry estará fora do meu alcance. Mas tudo bem, não serei covarde, ficarei grata por poder ganhar dinheiro para pagar os meus estudos, se assim for necessário. Olhe lá o Sr. Harrison vindo pelo Alameda, anunciou Dave, antes de sair correndo. Tomara que ele tenha trazido a correspondência. Já faz 3 dias que as cartas não chegam e eu quero saber o que aqueles irritantes liberais estão fazendo. Eu sou conservador, Anne, e você me escute. Temos que ficar de olho nesses liberais. O Sr. Harrison havia trazido a correspondência e as alegres cartas de Estela, Priscila e Phil logo fizeram com que a tristeza de Anne passasse. Tia Jamesina também lhe escreveu,
dizendo que estava mantendo a lareira acesa, que todos os gatos estavam bem e que as plantas de casa estavam bem cuidadas. O clima tem estado bem frio, então deixo que os gatos durmam dentro de casa. Ruth e Joseph no sofá da sala e a gata Sarah ao pé da minha cama. É um consolo ouvi-la rosronar quando desperto à noite e penso na minha pobre filha que está no exterior. Não me preocuparia tanto se ela não estivesse na Índia, mas dizem que lá as cobras são terríveis. Preciso de todo o ronronar da gata Sarah para afugentar os meus maus pensamentos. Confio em tudo, exceto nas serpentes. Não entendo por que Deus as criou, pois não parecem obra divina. Creio que seja obra de Satanás. Anne deixou para o final uma carta breve, datilografada, supondo ser de pouca importância. Entretanto, quando leu a missiva, permaneceu imóvel e as lágrimas escorreram-lhe os olhos. — O que houve, Anne? Perguntou Marilla. — Senhora Josefina Barry morreu, respondeu Anne com voz embargada. Então, enfim, ela se foi. Bem, ela já estava doente havia mais de um ano e os Barrys esperavam receber a qualquer momento a notícia de sua morte. Graças aos céus, ela descansou, Anne, pois ela já havia sofrido demais. Ela sempre gostou muito de você. E parece que ela gostou de mim até o final da sua vida, Marilla. Esta carta é do advogado dela, informando-me que ela deixou $1000 para mim em seu testamento. — Por Deus, quanto dinheiro! Exclamou Dave. Essa era aquela velha senhora que estava na cama no quarto de hóspede quando você e Diana pularam em cima dela, não é? Uma vez, Diana me contou essa história. Foi por isso que ela deixou tanto dinheiro para você, Anne? Não fale bobagem, Dave, pediu Anne suavemente. Ela subiu para o quarto com o coração apertado e deixou Marilla e a senhora Lynde conversar à vontade sobre o assunto. Vocês acham que depois disso Anne ainda vai querer se casar algum dia? Especulou Dave avidamente. Quando a Dorcas Sloane se casou no verão passado, ela falou que não se incomodaria com o marido caso tivesse dinheiro suficiente para se sustentar. Mas viver com um viúvo e 8 filhos dele era ainda melhor que morar com uma cunhada. Dave Kate, segure sua língua, ralhou a senhora Lynde com seriedade. Você fala de uma maneira escandalosa para um menino. Isso é que é.